quando a história cedeu-te o lugar e a natureza a ti se curvou, quando a estrela, ao te admirar, correu ao mundo para anunciar que em meio ao caos florescia o amor. Estranha brisa acalmou os tormentos que assolavam os pobres mortais, como se em canto, se mágico alento amenizasse cruéis sentimentos e por um tempo os guindasse a paz. Teu leve canto, tua doce esperança, qual brisa mansa de consolação, penetrou templos, castelos, choupana, encontrou almas sofridas, crianças, e acolheu-as em só compaixão. Correste aldeias vestindo doçura, deitaste ao campo velado por Deus. Foste irmão das estrelas, da lua, cantaste ao monte a verdade mais pura, que cada um que te ouviu se ergueu. Teu toque doce de afeto curava, tua voz de amável razão consolava, tua nobreza no olhar encantava, tua mansidão no calar conquistava, e tua força de amar transformava. Meu mestre amor, nobre Cristo Cordeiro, meu homem-anjo chamado Jesus, marcaste almas sedentas de afeto com a cicatriz do amor verdadeiro, e assim amando, morreste na cruz. E assim amando, venceste a morte, venceste o mundo que a ti se ajoelha, te suplicando que de novo voltes, para matar a saudade que escorre da marca do teu amor que nos queima. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Evangelho Virtual aqui do nosso querido Centro Espírita Tomás de Aquino. Hoje, excepcionalmente, não estamos ao vivo, por conta da diferença de horário aqui, mas estamos juntos em coração, em almas, né, para estudar um pouquinho mais esse lindo Evangelho do nosso amado Mestre, e agradecendo já aí a todos pelo convite, pela oportunidade de estar aqui participando, né, a gente estudando juntos, eternos aprendizes dessa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos ilumina cada vez mais, para que possamos viver esse evangelho, né, do nosso irmão e as leis do nosso Pai. E aí, com essa mensagem tão acalorada, né, da nossa irmã Sâmia, falando do amor do Mestre para nós, já iniciamos com essa vibração aí desse amor que ele nos emana e que nos chama a viver, a sentir, a entender, a conhecer, né? E hoje, né, nós tivemos aí na introdução o nosso capítulo de hoje, né, continuação aí do capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, os itens 3 a 5, que é onde Kardec vai colocar as passagens em que Jesus nos fala sobre a porta estreita, né? Essa porta
que nós aí, no primeiro momento, até nos assustamos, o que significa, porque ela tem que ser tão estreita, né? Mas pouco a pouco vamos entendendo, vamos aprofundando o nosso conhecimento, o nosso sentimento, e vamos aí percebendo as razões dela ser estreita, e até agradecemos por ela ser estreita, para que nos leve aonde temos que verdadeiramente chegar. Então aqui vamos iniciando, né, nossa lição de hoje aqui, com um pequeno texto aí de Emmanuel, chamado Burilamento, que diz: se a aprovação te busca, não desanimes, segue. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Todos vivem na Terra com lições e problemas. Pelas próprias tendências saberás por que sofres. Na luta maior será sempre, a nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confia em Deus, Ele te orientará. Tudo está em nós, né? E aqui Emmanuel deixa claro para nós que todos estamos em momentos aqui da nossa existência, vivendo lições, vivendo desafios, tribulações, que todos temos aí que passar por essa escolha da porta estreita para chegar aí ao nosso caminho definitivo, né, para encontrar o nosso caminho definitivo. Mas se continuarmos e confiarmos no Pai, receberemos as orientações necessárias. Então a fé é fundamental para que a gente comece esse caminho de entendimento da porta estreita. Então Kardec coloca no item 3, né, a citação em Mateus. A gente colocou lá na introdução a citação de Lucas, que está no item 4. Ele diz, né, Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho a que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho a que ela conduz, e quão poucos a encontram. Está em Mateus, capítulo 7, 13 e 14. E por que Jesus fala de porta, né? Porque esse simbolismo da porta para falar dessa entrada que nós temos que fazer, né? Dessa escolha que nós temos que fazer pelo caminho que conduz ao nosso propósito maior, né? A nossa purificação espiritual, a nossa iluminação. Porque porta, né, é um simbolismo de todo local de passagem aí de dois estados, né, entre dois estados, ou dois mundos, né, um conhecido, desconhecido, podemos dizer as luzes e as trevas, o tesouro, pobreza extrema. Então a porta não é somente o movimento de abertura, né, ela nos convida a uma passagem, a ser transposta, né? Sair de um domínio aí mais mundano para nos entregarmos aí ao domínio do sagrado, né? Então podemos ver aí as portas das catedrais, né? Entrando nas grandes igrejas, nos grandes templos, né? Sempre muito suntuosas, muito pomposas e cheias de significados, né, cheias de simbolismos. E aí na tradição, né, nas tradições aqui mais próximas a nós, judaicas, cristãs, essa importância, né, do símbolo da porta é muito grande, né, porque é ela que vai dar esse acesso, dar essa oportunidade à revelação, à verdade, a conhecer esse estado que somos, né, para que fomos criados, para que seja o nosso propósito maior.
E aí, né, no sentido escatológico do dicionário de símbolos, é a possibilidade do acesso a uma realidade superior, e sempre, então, nos proporcionando novos acessos de ascensão, né, de crescimento, de melhoramento. Por isso, esse simbolismo da porta para esse caminho do nosso processo de melhoramento, de amadurecimento do nosso espírito, né, da nossa evangelização espiritual e moral. E aí depois lá João cita também, né, essa questão que Jesus coloca: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagens, né? Nós sabemos que Jesus se declara como essa condição essencial, né? A porta divina, o caminho, a verdade e a vida, né? Dessas várias passagens que vamos tendo aqui pelas experiências da Terra, né? A gente vai então encontrando esses esses convites, né, do Evangelho, os convites da lei divina, para que cheguemos a essa porta e façamos a escolha por ela. Mas aí nós podemos nos perguntar, né, por que estreita, né, que Jesus faz questão de afirmar, porque nada além do que é verdadeiro, né, do que verdadeiramente importa e seja necessário a iluminação do Espírito, irá passar por essa porta, né, por esse portal simbólico da entrada aí, como foi falado, a uma condição superior, a uma condição mais sublimada, a uma condição menos materializada, né? Porque os valores e as virtudes, né, divinas que nós precisamos para estar nesse caminho da porta estreita, elas estão no nosso próprio íntimo. Elas não precisam de espaço físico para serem alojadas ou transportadas, né? Eles precisam o quê? De espaço nos nossos corações e nas nossas mentes para serem bem compreendidos, né? Como a gente conhece a frase da querida Alcione no livro Renúncia: conhecer, meditar, sentir e viver não requer nenhuma bagagem física, e requer sim esse exercício de nós mesmos, irmos ao encontro de tudo que está dentro de nós, né? Essa evangelização do espírito, para que a transformação moral seja integral, né? Sentimentos, pensamentos, ações que serão refletidas em obras, né? Serão vistas nas nossas obras, no que vamos verdadeiramente vivendo da nossa essência. E aí o que acontece então, né? Jesus, né, e o Evangelho fazem esse convite, né? Ele é esse Evangelho, né, que convida a cada um de nós a abrir a sua porta estreita para iniciar essa viagem, né? Para entrar nessa viagem, ou, como disse Emmanuel, o processo de burilamento consciente e perseverante de si mesmo, né? Encontrando no caminho os recursos que vão nos sustentar nessa jornada. Então é muito bonito, né? É muito bonito porque nós pensamos que estamos sós ou que não temos os recursos, mas à medida que vamos nos movimentando, nós vamos encontrando os recursos em nós, vamos nos fortalecendo, né? E vamos encontrando os recursos também entre os nossos irmãos, que vão nos auxiliar nessa caminhada.
Então, Kardec segue aí, espera aqui, vou voltar um pouquinho. Antes eu vou colocar aqui um texto para nós, que eu peguei aqui do Emmanuel também, no Ceifa de Luz, que diz o seguinte, quer ver? Lá no Ceifa de Luz, tem um texto que nos traz de título A Senda Estreita, né? Então, ele diz o seguinte, aqui na Senda Estreita. Espera um pouquinho, gente, que o texto saiu aqui da minha tela. Opa, vamos ver. Deixa eu buscar ele aqui. Não quer. É assim, gente. É gravado, mas é quase ao vivo, tá? Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Tá? Aqui consegui achar aqui, mas acho que eu não vou conseguir projetar. Ele diz: não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho, né? Pede aí que a gente esteja caminhando, esteja nos esforçando. Vitória exige luta, ele diz. E aí, lá no final desse texto, ele coloca: porfia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdenhas a provação e o trabalho, abnegação e suor. E em todas as circunstâncias, recorda que a porta larga é a paixão desregrada do eu, e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de amor. Então, é o que ele está nos colocando, né? Que sim, isso vai exigir de nós, né? Encontrar essa porta, escolher essa porta, vai exigir de nós, sim, que tenhamos uma decisão consciente por ela. Não vai ser simplesmente que um dia nos encontraremos diante dela. É uma escolha que precisa ser feita por nós. Ninguém fará por nós, né? E que permaneçamos nesse caminho da porta também é de muita perseverança, né? De muita constância, porque muitos são os desafios e a vontade de desistir realmente nos será visitada várias vezes. E aí ele diz, né, também nesse outro trechinho, rogam a porta estreita e receberam-na, entretanto recuaram no instante do serviço justo, e por se acomodarem muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosos daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem, né? Então, chega um momento que se nós não tomarmos a decisão pela porta estreita, na nossa existência, não dá mais tempo, né? Teremos que aguardar uma nova oportunidade para ter essa porta na nossa frente, né? E essa nova oportunidade geralmente só vem em uma nova existência, né? E aí fica um pouco mais complicado, né? Um pouco mais desafiador, porque nós não sabemos quando será essa nova existência, né? Então, o convite é sempre para que possamos aproveitar o aqui
e o agora, né? Então eu coloquei até esse título, né? A passagem pela porta estreita e a permanência no caminho. Essa passagem, né, essa escolha, ela não acontece como resultado de escolhas de uma existência. Por isso, né, não escolher agora é só um adiamento, porque mesmo escolhendo agora, o nosso caminho, né, ainda precisa ser trilhado até alcançarmos a nossa iluminação, porque esse desabrochar, esse florescer e frutificar dessa centelha que está em nós, que contém esses valores e as virtudes, né, até que estejamos verdadeiramente conscientes, consistentes, né, coerentes com essa casa na rocha, né, com a nossa vontade lúcida e a fé inabalável, é uma construção da caminhada, né, pelas escolhas do bem, dentro das leis divinas, através das diversas reencarnações. Então, o quanto antes pudermos fazer a escolha, será sempre a nosso favor. Mesmo que o chamamento seja pela dor, como nós vimos ali no poema da Sâmia, o propósito maior é o amor, né? E como disse Emmanuel ali, durante o planejamento reencarnatório, né, quando a gente tem uma habilitação para participar, né, a gente tem uma certa ali consciência, nós temos essa lucidez de que o caminho pela porta estreita, né, escolher a porta estreita é o melhor para que a gente avance nessa evangelização e purificação de nós mesmos. Mas aí nós encontramos o quê? O véu do esquecimento e o corpo grosseiro, né? Nas acomodações, nos acomodam nas ilusões da matéria. E acabamos aí não desistindo, mas adiando mais uma vez, né? Nem mesmo às vezes através do convite da dor, não despertamos. E sobre a dor, achei uma passagem muito interessante aqui em Leon Denis, nós sabemos, né, dos seus livros maravilhosos, nosso poeta, e da potência da dor que ele fala que ainda é necessária para nós, né, no livro O Problema do Ser, o Destino da Dor, mas essa passagem específica está no livro Depois da Morte, que ele também fala, né, ele fala sobre a resignação na diversidade, que é essa atitude que temos que ter para aceitar e escolher a porta estreita. E muitas vezes, né, nós precisamos superar o convite da dor com essa resignação, continuando. E ele diz assim: a diversidade é uma grande escola, um campo fértil em transformações. Vou tirar aqui para a gente ficar maior. Sob o seu influxo, as paixões mais convertem-se pouco a pouco em paixões generosas, em amor do bem. Nada fica perdido. Graças a estes, a alma adquire a experiência e a sabedoria. Vejam só, a ignorância das leis universais é que nos fazem ter aversão aos nossos males. Olha só, né, o que Kardec está, o que Leon Denis está nos colocando. A nossa ignorância é que nos afasta de querer estar aí encontrando nas nossas adversidades, nos nossos sinais, né, dados pela dor, o caminho correto a seguir. Se nós não temêssemos a dor pela nossa ignorância, entraríamos, né, encontraríamos a porta estreita, aceitaríamos, escolheríamos com muito mais facilidade. Mas a nossa ignorância nos prende. Desse, né, envolvidos aí nesse véu do esquecimento,
né, nas ilusões da matéria que nos freiam os sentidos espirituais. Por isso é necessário conhecer, é necessário buscar entender o que é a vida, né? Para que estamos aqui? E aí, para a gente ver essa situação que Emmanuel nos coloca, né? Que escolhemos e depois desistimos, eu encontrei um caso no livro Estante da Vida, de Irmão X, né? Psicografia do Chico Xavier, chama o caso Alberto Nogueira, que narra as provações pedidas por esse espírito Alberto Nogueira no sentido de reparar a sua posição de espírito delinquente. Em resumo, ele diz: rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, a fim de resgatar as minhas faltas. Conceda-me a lepra, o abandono de entes queridos, a extrema penúria, a loucura ou a cegueira, os calvários morais e os tormentos físicos de qualquer natureza. Ou seja, ele pediu tudo, ele pediu todas as dores, as físicas e as morais. Ele pediu todos os sinais para encontrar a porta estreita e escolhê-la, ficar nesse caminho, porque ali, né, na espiritualidade, ele sabia do seu resultado, o que significaria para a sua evolução. E aí, os espíritos amigos, né, ali na sua programação, dizem: o Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, o Pai, será médium espírita, com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana, em favor de necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumentos dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vejam só que ele não precisava de dores físicas nem de dores morais, ele precisava servir. Então, quantos sacrifícios nos são poupados pela misericórdia divina que nos coloca, né, no caminho do reajuste, de reencontro, aí com a porta estreita, sem tantos, né, sem tantas intercorrências penosas, vamos dizer assim, né? A dedicação ao próximo vale mais do que qualquer dor física, dor moral, individual. A dedicação fraterna vale mais do que qualquer problema pessoal. Vejamos bem. Então ele diz assim: certo dia houve necessidade dos mentores espirituais procurarem Alberto para resolver um problema espiritual de uma mãe e sua filha. Estes foram ao centro no qual ele deveria estar trabalhando. Não o encontraram. Depois foram à sua casa. Alberto Nogueira simplesmente esquivava-se do assunto, como se nada tivesse a ver com a dificuldade. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas e penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia ociosidade, enquadrado em pijama com medo de trabalhar. Olha só, né? Talvez realmente ele tivesse precisado de uma dor física para entender o sinal da busca pela porta estreita. Mas o Pai misericordioso sempre nos dá oportunidades com misericórdia.
Então, nós vemos aí, né? E aí nós chegamos aqui e não cumprimos com o nosso combinado. Nos desviamos dos compromissos que vão nos colocar de frente com a porta e permitir abri-la mais uma vez para continuar a nossa jornada. E aí Kardec coloca lá no item 5, né? Eu quis trazer esse caso, né, para a gente exemplificar o que Kardec coloca no item 4, porque para falar de todos os itens, acho que não ia dar tempo aqui hoje. Então, eu quis focar no item 3, trazer esse item, né, essa questão desse exemplo, dessa história do irmão X, para nós entendermos aí como o que Kardec coloca no item 4. E aí ele continua lá no item 5, trazendo de novo a questão, né? Largue a porta da perdição. Aí já são considerações de Kardec, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmos é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então aí, né, um pequeno resuminho para nós termos em mente da porta larga e da porta estreita, né, para termos a certeza, né, ficarmos com esse mapa na nossa mente, para que a gente saiba fazer as escolhas, né, saiba identificar essa porta e ir de encontro a ela na nossa vida. Então, a porta larga, em geral, tudo aquilo que desvia as nossas ações dos fins mais elevados da vida e dos compromissos assumidos, né, como o nosso amigo ali, Alberto. Vícios materiais e morais, né, que nos deixam aí iludidos com as coisas do mundo, os prazeres, né, a sexualidade desenfreada, que nos coloca aí a nossa energia vital simplesmente para sensações e não para realizações, e enganar o outro para oferir qualquer vantagem, né? Então, estar aí sempre querendo estar à frente, ter a melhor condição, estar sempre por cima, a despeito de qualquer coisa. E a porta estreita, né? Tudo que nos convida ao amor e ao bem. Então, a gente pode pensar, né? Primeiro, esse mandamento maior, que é o convite de amar a Deus sempre em primeiro lugar. Temos que ter isso em primeira condição, né? Estar bem com a própria consciência pela satisfação do dever cumprido, né? Dever moral cumprido. Então, aí, fazer ao outro, que gostaria que fosse feito a nós mesmos. Esse sacrifício, então, aí, que inclui esse sacrifício da personalidade em busca desse bem comum, né? Praticar o bem e fazer ao outro que gostaria que nos fosse feito. Então, aí, o amor a Deus, o auto-amor, o amor ao próximo. E vamos aí, pouco a pouco, então, renunciando a essas ilusões e esses prazeres passageiros, né? E aí tem esse resuminho aqui de Emmanuel, que está no livro Espírito da Verdade. Porta larga é a entrada para a ilusão. E aí teremos que sair dessa condição por um novo momento de reajuste, né? Então a gente estaciona e vai gerando novos débitos. E a porta estreita, a saída do erro, né? E aí a possibilidade de entrada na renovação. Então, que a gente consiga aí se liberando dessas vantagens, conveniências pessoais, desses prazeres, né, do mundo que nos acomodam, essas facilidades momentâneas que não agregam ao nosso a nossa evolução moral, né? Não contribuem para nenhum esforço
que temos que fazer para esse melhoramento, apenas nos estaciona, né? E a porta estreita, então, esse esforço e aquela disciplina que Emmanuel, né, convoca Chico para permanecer aí dentro das leis, conhecer, meditar, né, entender, sentir e começar a viver, saindo de nós mesmos, saindo dos nossos orgulhos e egoísmos, né, saindo desses personalismos e tirando de nós os sentimentos de raiva, mágoas, né, e buscando cada vez mais viver pelo amor, né, e pela caridade. E aí Kardec continua então, né, tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra mundo de expiação ainda, né, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo, e não sentido absoluto. Se houvesse de ser esse estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade, né? Então, o Pai, os atributos de Deus, nos dão essa certeza de que nós temos um propósito maior, que é a da felicidade e a plenitude espiritual, mas que precisamos, então, edificar a nossa fé, né? Porque os nossos sentidos podem não perceber, né? Mas, sim, essa realidade espiritual existe, a nossa continuidade existe. Né? Nós precisamos abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais aos sinais que recebemos. Né? Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degregada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita, que só a muito poucos é dada a transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que a unicidade da existência, o homem, está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza da verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo, né? Então, essa solidariedade das existências, que é inerente à lei de amor, né, da misericórdia e justiça divina, é uma alavanca que nos desperta a esse convite do Evangelho para entrar pela porta estreita, né? Encontrar a porta estreita e aceitar o seu convite, né? A gente já não vai deixando mais para amanhã o que nós já temos condições de iniciar hoje, porque sabemos que o tempo não volta, as situações, a ambientação que nós estamos, né, no momento, não se repete, né? Deixar para a próxima, como a gente muitas vezes fala, é continuar na porta larga, acomodado, né? E aí teremos um agravante, né? Nem poderemos dizer no nosso retorno: ah, se eu soubesse, porque nós já sabemos, né? Então, nos dá, né, essa ferramenta, essa condição de termos a misericórdia da lei do amor, de que temos sim novas oportunidades para dar continuidade
a esse caminho, para transpor as novas portas que vão aparecendo, né, que vão se abrindo para nós, para que a gente vá, então, entrando e continuando a nossa jornada, né? Nós precisamos ter em mente que o que é certo, né? Mesmo que ninguém esteja fazendo, mesmo que a gente tenha que nadar contra a corrente. E aí a gente falou, né, de abrir as portas. E essa porta abre por onde, né? Aonde está a fechadura dessa porta quando a gente se depara com ela? Está dentro de nós. Nós vemos aquela imagem muito conhecida, né, de Jesus batendo a porta. Não há fechaduras. Por isso ele diz, né, ali no item anterior, que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, porque é uma escolha íntima, individual, e que tantas vezes sofre essa pressão do coletivo, e que acaba fazendo errado porque todo mundo está fazendo. Então, não tem a força de ir contra a correnteza, mesmo que a correnteza esteja no sentido equivocado. Somos nós que escolhemos abrir a porta. E aí, né, também do livro Renúncia, a porta estreita ainda e sempre é um maravilhoso símbolo para a divina iluminação. Sim, porque esse convite, né, de Jesus, ao nos oferecer esse simbolismo, é a representação maior dessa justiça divina, né? A cada um é dado conforme as suas obras, mas em quantas oportunidades forem necessárias, né? E as condições oferecidas pelo Pai são dentro de leis amorosas, justas, imutáveis, né, para todos os seres inteligentes da criação, dotados de livre-arbítrio, pensamento e sentimento, como nós vimos ali no caso de Alberto, né? Ficou bem claro que não, nem importa pedirmos dores, né, excruciantes, o Pai não dá, não é assim que ele não é assim que a sua lei funciona, né? Que ele nos apresenta a melhor forma de se melhorar é sempre pelo amor e através do próximo. Então Jesus, né, nos oferta esse convite e nos dá essa certeza, né, da justiça divina, que a meta é certa, mas então, se depende de nós, como a gente disse, né, a escolha é íntima, individual, esse tempo e a velocidade vão ser por nossa conta, pelas nossas escolhas, né? Por nós assumirmos os compromissos e as responsabilidades. Então, o ser espiritual, né, é esse resultado das suas escolhas, que por sua vez, né, são resultado dos seus pensamentos e sentimentos. Então, cada um pela sua vontade, esforço, perseverança através das suas escolhas pelo bem, no bem, né, vão então burilando, purificando, elevando essa essência para que a sua luz possa brilhar cada dia mais, né? Então é esse processo gradativo, mas certo, nós chegaremos lá, né? Algumas vezes venceremos, escolheremos a porta estreita, outras não, né? Não sentiremos forças, não teremos edificado ainda a nossa estrutura na rocha para fazer essa escolha, né? A gente sempre tem essa liberdade. O Pai não impõe datas, limites a nós, né? Ele nos dá as oportunidades e o que ele pede, né? É o emprego da nossa vontade, do nosso esforço individual para que se faça essa mudança dos sentimentos, dos pensamentos, das atitudes, que a gente possa nos doar na obra, assumir os nossos papéis co-criadores, como está lá no livro dos Espíritos, né, na questão
132. Então, essa base na rocha é aquele conhecimento que Leon Denis falou que a gente ainda não tem, que a gente ainda ignora, e por isso que a gente desconsidera escolher o caminho da dor. Por isso que não queremos encontrar o caminho mais desafiador das adversidades, né? Nós precisamos compreender as leis, compreender, encontrar a verdade, para que então nós consigamos amorosamente aceitar esse convite, porque ele não é uma punição, ele é um convite à elevação, é completamente o oposto, né? E aí, claro, né, nosso João citando nosso mestre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se essa porta abre por dentro, qual é a chave? A chave, né? A chave está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. E precisa do quê? Da vontade. Então, vai ser esse despertamento da nossa consciência, né? Dessa compreensão do que somos, do que é a verdade espiritual, as verdades universais e o autoconhecimento, né? O que precisamos transformar em nós, melhorar em nós, que vai nos oportunizar a abertura dessa porta, né? Com entendimento, com conhecimento. Nós precisamos ir ao encontro das verdades espirituais, né? Quais são as virtudes divinas e as leis universais, mas sempre através do amor-ação, porque é o amor-ação que é a essência de todo o universo, né? A lei maior é de amor. Então, é ele que sustenta toda essa jornada espiritual de cada um de nós, individualmente e coletivamente. Sustenta a nossa vontade e o interesse do nosso ser nessa busca de querer ser melhor, de querer crescer, de querer amadurecer, florescer, né? Então, nós só passamos pela porta e permanecemos no caminho evolutivo quando compreendemos esse valor imperioso do amor-ação em nossas vidas, individualmente e coletivamente. O auto-amor, o amor ao próximo, como nós já falamos lá no quadrinho da Porta Estreita, e primeiro de todos, né, formando o triângulo, o amor ao Pai. Senão, nós não conseguimos passar por essa porta. Se não compreendermos que tudo é por amor, esse amor em ação, que possibilita, que quer o melhor para todos, dificilmente nós conseguimos permanecer nesse caminho da porta estreita. Porque em algum momento nós vamos pensar, mas não é justo. Mas eu não fiz nada para merecer. Lembremos que tudo é por amor. Então o valor, né, dessa essência primordial, ele vai sendo conhecido, ampliado, né, penetrado e incorporado no nosso ser, através desse conjunto de esforços no bem que cada um de nós vai realizando. Então, é como se assim, é uma retroalimentação, né? A gente descobre essa condição essencial, ela nos alimenta e nós agimos através dela e nós a sustentamos, nós a alimentamos e recebemos de volta, né? Ela vai nos permitir conhecer, então, o que somos, para onde estamos indo, né? O que é a vida, né? Encontrar os exemplos e o roteiro para buscar
né, permanecer nesse caminho. Essa essência do amor, ela depura as vibrações e as nossas tendências mais sombrias, primitivas e materiais, transformando-as em luz de sentimentos, entendimentos e atitudes cada vez mais plenos do bem e da fraternidade. A nossa querida Joana tem uma frase, né, no livro Em Busca da Verdade, sobre essa conquista, né, da autoconsciência, que ela diz que esse processo, né, tem início desse cair em si, né, graças ao sofrimento experimentado. Então, tá vendo? A dor tem um propósito, né? O esforço que nos é pedido para ir, como no caso do Alberto ali, ir até o centro, doar as suas horas, ele tem um propósito. Ele é o desencadeador da necessidade de encontro, do autoencontro profundo, ela diz. O sentimento, o sofrimento consciente que faculta a reflexão, convida normalmente à mudança de comportamento, porque expressa distonia da organização física, emocional e psíquica que necessita de ajustamento. Essa experiência evolutiva conduz com segurança ao encontro com o Cristo interno, ajudando a ampliar as suas infinitas possibilidades de crescimento e liberação. Então, sem essas chaves da consciência desperta e do autoconhecimento, a gente fica sem fundação para escolher abrir a porta e permanecer nesse caminho. Nos dá mais um alicerce, né, para estarmos tranquilos quanto a essa escolha, quanto a esse encontro. E aí o nosso querido Paulo, né, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Sem amor não há propósito. E Jesus nos ofertou todos os, né, em todos os seus exemplos, esse valor primordial do do amor em ação, né, para essa evangelização e a iluminação do ser espiritual. Ele é o exemplo maior, né, e o roteiro que nos chama à porta, quando ele bate por fora. Ele está nos aguardando. Por isso, durante o caminho, nós vamos encontrando, né, os recursos, porque dentro da porta nós encontraremos o roteiro para segui-la, para permanecer, né? E se nós olharmos o versículo anterior lá em Mateus, antes de ser citado, né, a porta estreita, Jesus já nos dava, né, deixava ali uma condição, até coloquei aqui, hashtag fica a dica, né, para esse entendimento que a porta que abre a porta estreita e orienta essa passagem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façais, fazei-lo também a vós a eles, porque essa é a lei, né, a Torá e os profetas. O que eu quero para mim, o bem que eu quero para mim, eu quero para todos. Nós somos a família fraterna. Fazer o bem sem olhar a quem, né? E caminhando junto com um autoconhecimento, com a consciência da nossa divindade, através do amor em ação, as nossas provações, né, essas adversidades que Leon Denis falou, elas vão acontecendo, cada um tem as suas, mas com essa base, elas ficam sustentadas e suavizadas, e nos tiram do centro do universo, porque nós nos colocamos para fora, com o olhar para fora. Sim, eu tenho as minhas lutas a transpor, mas eu posso fazer muito mais do que simplesmente me fechar e ficar sofrendo, né? O sofrimento do sofrimento sobre as minhas lutas, né?
elas essa condição de ofertar ao outro o bem que eu quero para mim, né, possibilita nós irmos saindo de nós mesmos, né. Então, a gente alcança essas chaves nossas, né, com mais profundidade e mais certeza quando essa condição do amor em ação se acende nas nossas consciências, como a gente falou, o amor a Deus, o auto-amor, o amor ao próximo, né? E vai então nos sustentando o autoconhecimento, o despertar moral, a fraternidade e a fidelidade ao Pai, né? Eu olho sim para mim, né, para o meu íntimo, o que eu preciso me reeducar e me reorganizar, mas eu também olho para fora para ofertar esse amor, esse bem em tudo o que eu faço. E aí Fénelon, né, no nosso Evangelho também segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9, sobre a lei do amor, nos diz: os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façais. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos deseja ao alcance fazê-lhes. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente, nos vossos corações. A terra, o orbe de provação e de exílio, será então purificada com esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência e o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Meus amigos, o amor vai em ação, né? Vai sustentar o nosso autoconhecimento, o nosso despertar consciencial e vai permitir que, sim, abramos a porta e entremos por ela e permanecemos nesse caminho, né? Esse reencontro com a lei de amor, entendendo que o Pai só quer o nosso melhor. A gente encontra a chave mestra, né, para essa porta estreita que leva à felicidade plena, né, aceitando esse convite de Jesus, abrindo essa porta que sim, né, a princípio ainda com as ilusões da matéria e tendo que fazer renúncias materiais, ela pode nos parecer muito apertada, né? Poxa, mas por que que eu não posso levar isso? Por que que eu não posso continuar fazendo dessa forma, continuando a ser como eu sou? Mas quando a gente abre, inicia a passagem e permanece no caminho, a gente encontra aquela pastagem maravilhosa que Jesus falou, pastagem divina que nos aguarda, né? Nós sentimos em nós os benefícios desses movimentos da abnegação e da resignação, do amor, né? Da grandeza do serviço no bem e no amor em ação. E aí nós vamos, pouco a pouco, nos assegurando, né? Nos tranquilizando, que é essa porta estreita que promove a expansão e a transcendência da nossa essência. Nos dá essa certeza, né, que, muito pelo contrário, a porta pode parecer estreita, mas o que nos aguarda depois dessa porta é um caminho maravilhoso, é um caminho abençoado, né? É essa pastagem divina que vai nos alimentar, que vai nos permitir
alcançar os mundos mais elevados, as condições espirituais, né, angélicas, crísticas e outras tantas que a gente ainda nem conhece, não nos é dado conhecer. Eu pensei em Jesus, né, no momento da transfiguração, lá no Monte Tabor, em que se revela ali aos seus discípulos mais íntimos, né, o tamanho da sua verdadeira essência, que não cabia naquele corpo, que era uma porta estreita para ele, que ele não precisava, mas ele veio exemplificar que não é impossível, que é necessário e que alcançaremos esse tamanho de plenitude muito maior do que qualquer oferta de uma porta larga da matéria, do vício, né, das condições que nos prendem, do apego, dos sentimentos aí que nos deixam mais abalados, né, que não nos deixam conectar com a lei de amor. Então, é só o bem que entra, né? E só o bem que fica. É pelo amor que nós vamos entrar. O amor a Deus, amor a nós, amor ao próximo. Nos conscientizando da nossa condição, nos conhecendo cada vez mais, para que então não mais desistamos de permanecer nesse caminho da porta estreita. E para a gente terminar aqui, então, mais uma citação de Emmanuel, né? Esse aqui é um texto que chama Porta Estreita, que eu acho que é do Vinha de Luz. Deixa eu olhar aqui rapidinho para falar para vocês. Ai, não vou achar agora, gente. Deixa eu ver. Vinha de Luz ou Caminho, Verdade e Vida. São tantos textos. É Vinha de Luz, exatamente. Aceitemos não é o texto todo, tá? São os trechos iniciais e finais. Aceitemos a dificuldade por mestre amorável, se esperamos que a vida nos entregue os seus tesouros. Sem a porta estreita do obstáculo, não conseguiríamos medir a nossa capacidade de trabalho ou ajuizar quanto à nossa fé. As lições do próprio suor são as mais preciosas. Os ensinamentos auridos na própria renúncia são aqueles que nos estampam na alma, no campo evolutivo. Jesus não escolheu a larga avenida do menor esforço. Da manjedoura ao Calvário, movimentou-se entre os obstáculos que se transfiguraram para ele em degraus para a volta ao Pai Celestial. Ele não necessitava, né? E aceitando na cruz a sua maior mensagem de amor à humanidade de todos os séculos, legou-nos como exemplo vivo a porta estreita do sacrifício, como sendo o mais belo caminho de paz e libertação. Então, sempre foi por amor. A base é o amor, mesmo durante a escolha pelo sacrifício, pela dificuldade, pela tribulação. Se nós tivermos essa certeza da lei do amor, da sustentação do amor em ação, que esse amor em ação promove em nós, nós veremos a porta estreita com novos olhos, né? Como realmente uma bênção, né? E aí eu vi uma frase assim: benditos sejam os incômodos que nos fazem querer sair das situações difíceis, né? Aí eu já pensei, que nos fazem sair das situações da porta larga e que nos levam, né, a reencontrar e a despertar para essa lei de amor, a lei que quer nos educar, nos melhorar e nos permitir sermos cada vez melhores, cada vez mais elevados e mais fraternos entre nós.
Muito bem, meus queridos. Essa porta estreita, ela é desafiadora realmente, mas ela não é impossível, né? Tá aí o nosso mestre que deixou os exemplos necessários a todos nós, as mensagens necessárias a todos nós. Tudo está em nós. Esse recurso de abrir a porta está em nós. Ele sustenta a permanência, né? O amor, a essência mais divina. Busquemos estar aí em contato com esse sentimento mais sublime do espírito, que sim, conseguiremos avançar nessa senda e encontrar essas pastagens maravilhosas e seremos cada vez maiores aí, cada vez mais iluminados e poderemos ofertar aos nossos irmãos essa condição, mostrar-lhes, sermos exemplos também de como esse caminho vale a pena. Esse caminho é o único que podemos seguir para alcançar a verdadeira felicidade. Novamente agradeço a todos aí do Tomás de Aquino por essa oportunidade de estudarmos juntos. Espero ter aí iluminado um pouquinho o caminho de vocês e vamos fazer a nossa prece final com essa vibração boa do amor do nosso Pai. Senhor das nossas vidas, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, em nome do nosso irmão maior, Mestre Jesus, que esteve aqui pela sua misericórdia, pela sua lei de amor, para nos oferecer todos os exemplos e oportunidades de como alcançar a nossa verdadeira felicidade e a nossa verdadeira essência. Pai, ilumina o coração de todos os nossos irmãos, que eles possam sentir o seu amor, que eles possam compreender um pouquinho mais que tudo é por amor, que as leis são de amor, que as leis não são de ódio, de raiva, de guerra, de combates, que sim, a fraternidade é o caminho do amor em ação, que vai levar a todos nós a nos encontrarmos na nossa proposta maior, a felicidade espiritual, a plenitude do ser espiritual. Que todos possam receber em seus corações o consolo necessário para viver esses momentos de adversidade, que possam encontrar entendimento, um pouco de luz e um despertamento para que tenham forças de lutar contra a correnteza e seguir os propósitos maiores do bem e do amor para todos. Que assim seja, fiquem em paz, um ótimo final de sábado a todos, nos encontramos aí numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.